passamos agora a designação número 3. Ela fora o nosso irmão Edwin Felipe, que não teve uma fonte de matéria específica, né? Mas ele, baseado no texto inspirador de Hebreus 12, versículo 12, fez algumas pesquisas e agora abordará o seguinte tema para nós: imite a Jesus por desprezar a vergonha. Vamos então ouvir. Imagine você, um servo leal de Deus, na seguinte situação: depois de ter defendido fielmente o nome de Jeová, você é ridicularizado, você é injuriado, açoitado e até mesmo as pessoas gostam de você. Como você reagiria? É verdade que, devido à inclinação natural, normalmente o ser humano pensaria em revidar. Mas alguém no passado sofreu todas essas provações e reagiu de uma forma muito interessante. Abram suas Bíblias, por favor, em Hebreus 12, 2, e acompanhe comigo esse quadro. Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz: olhando atentamente para o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé, Jesus, pela alegria que se lhe apresentou, ele aturou uma estaca de tortura, desprezando a vergonha, e se tem assentado à direita do trono de Deus. Jesus Cristo, irmãos, apesar de ser filho de Deus, foi quem mais sofreu provações. Mesmo diante das piores, ele desprezou a vergonha. Em que sentido? Será que ele simplesmente recusou, ele correu desse tratamento? Claro que não. Jesus sabia que não havia perdido nenhum grau de dignidade aos olhos de Jeová e certamente não buscava a glória de homens. Embora Jesus tenha sofrido uma morte desonrosa, Jeová o dignificou por ressuscitar e dar-lhe o mais honroso lugar ao seu lado. Ademais, seu proceder de integridade, mesmo tendo sido desprezado pela maioria, serviu para glorificar a soberania de Jeová Deus. Mas talvez nós nos perguntemos, né? Mas para Jesus, que era perfeito, deve ter sido mais fácil se manter firme e desprezar a vergonha. Bom, os discípulos de Jesus, que eram imperfeitos, também foram presos e açoitados. Esse tratamento os desonrou aos olhos de muitos. Eram mal vistos e desprezados, mas nada disso deteve. Os verdadeiros discípulos resistiram à pressão da opinião pública e também desprezaram a vergonha. Eles sabiam que deviam apanhar sua estaca de tortura e seguir a Cristo continuamente. Quero ler agora o texto de Lucas 9, o versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 26, que diz o seguinte: ele prosseguiu então a dizer a todos: se alguém quer vir após mim, repudie-se a si mesmo e apanhe a sua estaca de tortura, dia após dia, e siga-me continuamente. Pois todo aquele que quiser salvar a sua alma, perderá-a. Mas todo aquele que perder a sua alma por minha causa, é o que a salvará. Realmente, e que proveito é para o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a si próprio ou sofrer prejuízo? Porque todo aquele que ficar envergonhado de mim e das minhas palavras, deste, o Filho do Homem se envergonhará quando chegar na sua glória, e na de seu Pai e dos santos anjos. E que dizer de nós hoje? Como podemos desprezar a vergonha do mesmo modo? Atualmente nós temos uma incumbência que é de pregar as boas novas. Jeová nos confiou essa incumbência através do seu Filho, do ministério cristão. Ele nos deu, e de modo geral, as pessoas que almejam uma para si mesmo preocupam-se demasiadamente com o que o mundo pensa a seu respeito. Por outro lado, assim como Jesus e seus seguidores do primeiro século, nós desejamos ter Jeová como amigo. Portanto, irmãos, por nos empenharmos ao máximo no ministério cristão, estaremos honrando o que é um
sua vez, estaremos como Jesus, desprezando a vergonha, por pregar as boas novas de salvação. Filmou. Muito bem, Éder Felipe, também nós apreciamos a sua boa apresentação, o seu bom conferimento. Nosso manual menciona para nós que é comum, quando nós falamos em público, ou até mesmo quando pregamos de casa em casa, temos um pouco de nervoso diante do privilégio que se envolve, a responsabilidade também, mas que quando nós meditamos na importância de que nós estamos a falar, ou estamos pregando, ensinando, esse nervoso diminui, porque a gente então passa a se preocupar mais que quem nos ouve entenda aquilo que nós estamos falando sobre algo de importância. Nós observamos na sua apresentação uma apresentação tranquila, você demonstrou bastante equilíbrio, tranquilidade. Um aspecto notável que nós apreciamos foi que não ficou muito visível os sintomas físicos do desequilíbrio, né? Que ocorre, por exemplo, aqui na página 137, no parágrafo 3º, quando o orador ele coloca e retira as mãos do bolso repetidas vezes, ou coloca as mãos nas costas, ou então começa a abotoar, desabotoar o paletó, ou faz aqueles gestos abruptos, assim, são sintomas de desequilíbrio, muito inclusive, que não é bom que ele traga a atenção da mensagem para o desequilíbrio, né, o nervosismo do orador. Isso não aconteceu com sua apresentação, muito bem feita, nós apreciamos, então, e ficamos contentes. Parabéns pelo seu progresso na escola. Agradecendo toda a assistência também, pela atenção, pelo silêncio.